O barulho da enxada batendo na terra seca acordava antes do galo. Meu pai já estava lá fora, no terreiro, cavando. Dia sim, dia não. Às vezes até na madrugada. Eu era moleque ainda, mas lembro bem daquilo. Morávamos num sítio encravado no meio do mato, longe de tudo, onde o silêncio pesava no ombro da gente. Minha mãe dizia que ele estava ficando mexido da cabeça, que ninguém cava tanto buraco sem um motivo. Mas meu pai não era de dar explicação. Cavava calado, com raiva, como se estivesse tentando arrancar alguma coisa do chão. Você tá procurando o que aí, pai? Perguntei uma vez. Ele parou. Me olhou como quem mede o que vai dizer. Depois cuspiu no chão, limpou o suor da testa e respondeu. Não é o que eu tô procurando. É o que tá tentando sair. Eu devia ter entendido aquilo como um aviso. Mas era criança. Criança não entende aviso. Criança acha que o mundo é grande e seguro. Até o dia que escuta a primeira voz vinda de um lugar onde ninguém deveria estar. Naquela manhã, o buraco já estava fundo. Meu pai havia cavado quase 2 metros, sem encanamento, sem projeto, sem ajuda. Só ele e a obsessão. Na beira do poço improvisado, ele deixou a pá encostada e entrou em casa. Ficou sentado olhando pro nada. Sem comer. Sem falar. Naquela noite, acordei com o sol. Não era bicho, não era vento. Era um sussurro, fraco, mas insistente. Como se alguém me chamasse, pelo nome. Luca. Luca. Fui até a janela. O terreiro estava escuro. Só a lua iluminava o buraco no chão. E ali, perto da borda, juro por tudo, vi uma sombra. Pequena. Sentada. Esperando. Corri pro quarto dos meus pais. Tem alguém no poço, gritei. Meu pai se levantou como se já soubesse. Pegou a espingarda que ficava atrás da porta. Saiu pro escuro sem dizer nada. Eu e minha mãe ficamos na porta, assistindo ele sumir na noite. Mas ele não voltou naquela madrugada. Nem no dia seguinte. Meu pai não voltou. Quando o sol subiu por trás das bananeiras, o terreiro ainda estava vazio. A pá seguia encostada na borda do poço, mas ele, nada. Nem sinal de pegada, nem da espingarda. Minha mãe passou o dia calada, assando pão de milho como se fosse mais uma terça-feira comum. Mas eu via nos olhos dela, medo. Aquele medo quieto, que só mãe conhece, medo do que não se entende, medo do que não se pode dizer alto. Ele deve ter ido pra mata, catar alguma coisa, ela disse no fim da tarde. Mas ninguém sai de casa à noite com uma espingarda e vai catar coisa na mata, né? Quando a noite caiu, eu fui até o poço. Era mais forte que eu. O buraco ali, cavado por dias, parecia respirar. E quando me aproximei, ouvi. De novo. Luca. Era a voz dele. Mas fraca. Baixinha, como se estivesse vindo lá de baixo, das entranhas da terra. Como se ele tivesse caído, ou pior. Pai, eu chamei, tremendo. Tá me ouvindo? Nada. Só o som das cigarras e o sussurro repetindo meu nome. Corri para dentro de casa e contei para minha mãe. Ela me segurou pelos ombros, ajoelhou e disse com a voz mais firme que já ouvi. Você não vai chegar perto daquele poço de novo. Nunca mais, Luca. Promete para mim. Mas mãe, é o pai. Ela abaixou os olhos, respirou fundo e completou. Às vezes, o que se ouve, não é quem a gente pensa que é. 3 dias depois, o padre da vila apareceu. Não sei se minha mãe chamou ou se ele sentiu que devia vir. Padre Antônio, um velho de olhos fundos e crucifixo pesado, ficou parado olhando o buraco por quase meia hora sem dizer nada. Depois entrou na casa e falou com minha mãe a portas fechadas. Saíram juntos. Ele fez o sinal da cruz e jogou água benta ao redor do poço. Rezou uma oração que nunca ouvi na igreja. E então amarrou uma corda longa na cintura e se preparou para descer. Tem certeza disso, padre? Minha mãe perguntou. Se ele ainda estiver vivo, vamos trazer, respondeu. Se não, é preciso saber. Eu fiquei ali, parado, com o coração batendo no pescoço. O padre desceu devagar. A corda sumiu no escuro. Minutos depois. O silêncio. Mais um minuto. Depois, um grito. Alto, cortante, desesperado. Puxem. Pelo amor de Deus, puxem. 2 vizinhos que tinham vindo ajudar começaram a puxar a corda com força. Quando o padre saiu, estava pálido como cera.
com os olhos abertos demais, como se tivesse deixado metade da alma lá embaixo. O que foi, padre? Minha mãe perguntou. Ele não respondeu. Se ajoelhou ali mesmo, no barro, e começou a rezar. A única coisa que ele conseguiu dizer depois foi: não é seu marido que está lá embaixo. Depois que o padre saiu do terreiro, ele nunca mais voltou na nossa casa. Nem olhou para trás. Disseram que ficou doente. Outros falaram que foi internado no hospital de um povoado longe. Só sei que ele saiu de lá rezando com a boca, mas com os olhos parecendo ter visto o próprio fim. Minha mãe tentou tampar o poço. Jogou madeira, pedra, até terra de novo. Mas tudo afundava. Era como se o buraco engolisse tudo que caía. Como se tivesse fome. Naquela noite, não dormi. O quarto estava gelado. E mesmo debaixo da coberta, eu ouvi a voz, mais forte agora. Luca, tá escuro aqui. Tô com sede. Tinha algo na forma como a voz dizia meu nome. Não era do meu pai. Era parecida, sim, mas errada. Como uma imitação mal feita. Levantei, contra a vontade do corpo, e fui até a janela. A lua cheia iluminava o terreiro. E na beira do poço tinha uma figura. De costas. Baixa, magra, torta. Vestia uma camisa branca que parecia suja de barro. Eu queria correr, mas minhas pernas travaram. A figura virou devagar. Não tinha rosto. Era liso. Como massa crua. Mas mesmo assim, a voz saiu. Luca, você me chamou primeiro. Caí de joelhos. A respiração sumiu. Minha mãe entrou no quarto segundos depois e me encontrou com os olhos arregalados, apontando para a janela. Mas quando ela olhou, não tinha nada. Só o poço. E um passarinho morto do lado da borda, com os olhinhos secos, como se tivesse olhado algo que não devia. 2 dias depois, minha mãe mandou eu arrumar o porão. Queria que eu distraísse a cabeça, mas acho que ela também sabia que algo lá embaixo podia ajudar. O porão era escuro, úmido, com cheiro de coisa guardada demais. Revolvendo umas caixas velhas, encontrei um caderno empoeirado, com o couro já descascando. Na capa, escrito à mão. Registros, 1921. Abri. A letra era do meu bisavô. Um homem que, segundo minha mãe, morreu antes mesmo dela nascer. As primeiras páginas falavam de plantações, preços do milho, da colheita. Mas do meio para frente, o tom mudava. Começaram a escutar a voz embaixo da terra. A primeira foi a minha irmã. Ela dizia que a terra chamava pelo nome dela. Disse que era bonita, doce, e prometia coisas boas. Mas depois, começou a pedir. Pedir ossos. Sangue. Companhias. Enterramos ela no fundo do poço, onde ninguém mais ouviria. Pelo menos era o que achávamos. Eu tremia. Era o mesmo poço. Na última página, o bisavô escreveu: se algum dia escutar a voz de alguém que você ama, vinda do fundo da terra, não responda. Asterisco asterisco se responder, ela gruda no seu nome. Fechei o caderno com as mãos suadas. Ali estava a resposta, não era o meu pai. Era algo antigo, vivo, enterrado ali por gerações. E agora, me conhecia pelo nome. Depois que li o caderno do meu bisavô, tudo fez sentido. A terra ali não era só terra. Era uma boca. Uma coisa viva. Velha. Esquecida. E o poço, era o dente de cima. Aberto, esperando. Mas o pior de tudo era o aviso. Se responder, ela gruda no seu nome. E eu, já tinha respondido. Naquela noite, não consegui dormir. O silêncio da roça, que antes me acalmava, virou um barulho ensurdecedor. Ouvia o vento, os galhos, o estalo das telhas. E entre eles, de novo, a voz. Mais clara. Mais próxima. Luca. 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 Então outra frase. Traz tua mãe agora, ou eu subo buscar. Acordei com os olhos ardendo. Minha mãe estava na cozinha, em silêncio, olhando pro terreiro. Pensei em contar sobre o caderno, mas algo me travava. A verdade parecia perigosa. Então, resolvi acabar com aquilo. Sozinho. Fui até o velho galinheiro e peguei o lampião, a corda do varal e a pá do pai. Levei tudo até o poço. O barro em volta parecia pulsar. Como se tivesse coração. Amarrei a corda no tornozelo. Acendi o lampião.
E comecei a descer. A escuridão lá dentro era diferente. Mais espessa. Mais viva. A cada metro, a temperatura caía. O cheiro mudava. Era um cheiro de velho, de cova, de dente podre e flor do campo murcha. No fundo, os ecos se misturavam. Choro. Risos. Palavras em línguas que eu nunca ouvi. E então vi. No meio da lama, um corpo. O corpo do meu pai. Sentado. Olhos abertos. Boca entreaberta. Como se esperasse algo. Ou alguém. Toquei o ombro dele, e ele se virou rápido demais. Mas, não era ele. Era um rosto sem alma. A pele parecia ter sido esticada em cima de algo que não era humano. E então, a voz sussurrou atrás de mim. Esse aí só foi o chamariz. Eu quero você, Luca. Você me ouviu. Você respondeu. Agora é seu nome que ecoa aqui. O chão tremeu. As paredes do poço começaram a fechar. O ar ficou grosso. A lama subiu pelos meus joelhos. Desesperado, comecei a subir a corda. Mas ela estava solta. Alguém cortou lá de cima. Gritei. Gritei até a garganta arder. E quando achei que ia afundar de vez, uma luz surgiu no topo. Minha mãe. Ela tinha ouvido. Ela tinha vindo. Jogou outra corda, mais grossa. E enquanto eu subia, a voz da coisa lá embaixo gritava meu nome com raiva, com fome, com promessa. Você me chamou, Luca. Eu vou subir. Quando cheguei lá em cima, minha mãe puxou a corda com força e me abraçou como se quisesse me colar de volta no ventre. Não disse nada. Juntas, nós duas, ela e eu, tapamos o poço com cimento, pedra e sal grosso. Passamos 3 dias jogando rezando folhas, queimando as páginas do caderno. A casa ficou mais leve, mas nunca normal. À noite, às vezes, os cães ainda latem pro terreiro. Os galos se calam. E eu ainda escuto. Baixinho. No fundo da mente. Ou do poço. Luca. Mas eu nunca mais respondo. Anos depois, me mudei. Casei, tive filhos. Mas nunca construí casa com poço. Nunca cavei buraco fundo. Nunca deixei minha alma ficar quieta tempo demais. Porque eu sei. A coisa que mora na terra não tem pressa. Ela espera. Ela sabe nomes. E quando o mundo ficar em silêncio de novo, ela vai chamar. E talvez alguém responda.